Os ministros atualizam neste momento as informações sobre o auxílio reconstrução e ajuda do governo federal aos municípios afetados. Vamos acompanhar ao vivo. Conosco, o ministro Jader também está aqui conosco, cumprindo uma agenda forte na cidade, permanecerá amanhã conosco. Amanhã chega o ministro Rui Costa. Isso mostra o compromisso do governo do presidente Lula em todas as áreas, em todas as frentes, cada dia dando uma resposta. E nós vamos ter a oportunidade agora de ouvir os ministros. Antes disso, quero dizer aos senhores e às senhoras, agradecendo aqui ao Renato, nosso superintendente da Caixa Econômica Federal, que o primeiro lote para pagamentos já foi transmitido para a Caixa Econômica Federal para receber os 5.100. 34.196 famílias vão receber, nesse primeiro lote, dos 5.100. Nós queremos ter 2 listas por semana, na medida que as listas forem chegando das prefeituras, elas serão disponibilizadas no site, e tão logo as pessoas validem as informações sobre as famílias, num prazo de no máximo 48 horas, esse dinheiro vai estar na conta. Segundo lugar, muito importante também, quero aqui até agradecer mais uma vez ao Banco do Brasil, agradeço à Caixa por essa agilização na questão do auxílio reconstrução, mas hoje eu tive a oportunidade de participar aqui na agência do Banco do Brasil da assinatura dos primeiros contratos do Pronamp e do Pronamp. Pessoas que procuraram as agências do Banco do Brasil ontem e da Caixa Federal ontem, hoje já começaram a assinar os primeiros contratos. E foi um momento muito emocionante, porque tinham aqui agricultores familiares, agricultoras, pequenos empreendedores, pessoal da área de bares e restaurantes que tiveram um mês muito difícil, e por conta deste programa, desta ação, criada pelo governo do presidente Lula, poderão acessar o recurso com 24 meses de carência, 36 meses para pagar, com juros zero, em algumas circunstâncias, com rebate de 40%. A pessoa tira um empréstimo de 100 mil e sai do banco devendo 60, com 24 meses de carência e 36 meses para pagar. Evidente que isso é uma demonstração inequívoca de mais uma iniciativa que tem por objetivo garantir a atividade desses estabelecimentos e, principalmente, garantir o emprego e a sobrevivência destas pessoas que têm, durante todo esse mês, sofrido aí as consequências de tudo que nós estamos vivendo. Amanhã, nós teremos um anúncio importante em Brasília. O presidente Lula, durante todo o dia de hoje, esteve reunido com o vice-presidente Alckmin, com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Rui Costa, com a ministra Simone Tebet, e nós estamos aguardando para amanhã um anúncio importante aí de novas medidas, todas elas com o objetivo de apoiar a atividade econômica do nosso Estado e também a manutenção dos empregos. Um dos grandes desafios que nós estamos enfrentando, vocês estão acompanhando, é essa questão que envolve essa água acumulada na região metropolitana. Esse é um desafio dos prefeitos e nós temos procurado dar o apoio ao governo do Estado e às prefeituras. Esse apoio tem sido dado de diversas formas. Desde o primeiro momento, desde as primeiras bombas da Sabesp que chegaram aqui, vieram, graças ao Almirante Góes, ao apoio das Forças Armadas, que fizeram o transporte
que garantiram essas bombas ou por via terrestre ou por aviões. E de lá para cá, o ministro Valdez, o ministro Alexandre, o ministro o Renan Filho e outros ministros têm nos ajudado, buscando apoio de outros governadores, governadoras, e nós já estamos agora com mais de 40 bombas. Além de que o ministro Valdez alterou, juntamente com o Volney, chefe da Defesa Civil, a instrução normativa da Defesa Civil, permitindo que os municípios possam incluir nos planos de trabalho a contratação de bombas de empresas para também serem utilizadas nesse esforço de tirar essa água acumulada na região metropolitana. Eu vou passar aqui primeiro, então, para o ministro Alexandre Silveira. Nós ainda temos pontos sem luz no Estado, o Alexandre está acompanhando isso desde o início, tem várias iniciativas sendo adotadas, mas hoje o Alexandre veio para nos ajudar nessa questão das bombas. Depois o Valdez tem aí anúncio da Codevasp, mas o Alexandre com relação à questão da Petrobras principalmente. Muito bem, ministro Paulo. Eu quero fazer um breve relato, dando exatamente o quadro fidedigno do setor elétrico para todo o Brasil, mas em especial para gaúchos e gaúchas. Nós chegamos a ter aqui 570 mil unidades consumidoras sem energia, mais de 2 milhões de pessoas no início dessa tragédia humanitária. Por determinação do presidente Lula, desde o primeiro momento, nós fizemos uma mobilização não só no Rio Grande do Sul, mas fizemos uma mobilização das distribuidoras do Brasil, tanto com aeronaves quanto mobilização de profissionais. Semana passada nós enviamos profissionais especializados em rede subterrânea, a maior parte desses profissionais do Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro é o estado da federação com maior volume de redes subterrâneas, mais de 5 mil quilômetros de redes, mais de 500 quilômetros tem aqui em Porto Alegre. Nós estamos com mais de 4 mil homens do setor elétrico nacional mobilizados no Rio Grande do Sul. Graças a isso, nós conseguimos restabelecer a energia de mais de 400 mil unidades consumidoras. Mais de 1,5 milhão de pessoas já tiveram a energia restabelecida. É evidente que hoje as 116 mil unidades restantes, agora nós teremos um outro ritmo, até porque boa parte dessas unidades ainda estão em área de alagamento, como disse bem os números do ministro Paulo e do ministro Valdez. Há de se haver agora também, até pelo nível de avariação dos ativos de média e baixa tensão, então naturalmente esse ritmo vai ser mais cuidadoso, até porque segurança no restabelecimento da energia é fundamental que seja feita de forma criteriosa, mas a resposta no setor de distribuição foi muito vigorosa. No setor de transmissão nós tivemos mais de 40 ativos avariados, 32 desses ativos estão já restabelecidos, que nos permitiu estar diminuindo a nossa importação de geração de energia do Uruguai, que nós chegamos a importar em torno de 500 megawatt-dia. Nós já estamos diminuindo a capacidade, a geração de energia térmica, inclusive a Refap, da térmica da Petrobras, mas ainda há necessidade, por questão de segurança energética do Estado, a gente manter alguma maior potência para que a gente não tenha nenhum risco naquilo que já foi religado. Nós tivemos uma preocupação muito grande com o suprimento de gasolina, diesel e gás de cozinha. A Refap é responsável por 100% da produção de gás de cozinha do Estado. Nós tivemos um momento muito crítico, que foi na primeira vinda que eu estive aqui, exatamente para a gente
trazer rapidamente grupos geradores para colocar num local mais alto, porque a captação de água da Refap é exatamente na região oeste de Canoas, do outro lado, que foi alagado, e a água subiu a um ponto de começar a comprometer a energia elétrica da captação. E ali foi um momento muito crítico, onde nós poderíamos ter perdido realmente o abastecimento de gás, de gasolina e de óleo diesel, que seria trágico. Mas, graças a Deus, é a ação imediata da Petrobras, a ação imediata do planejamento, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, hoje está completamente seguro, os grupos geradores estão colocados numa região muito mais alta e segura, e nós estamos agora com mais de 92% restabelecido do fornecimento e da distribuição de gás de cozinha no Estado. A Refap também deu uma resposta muito rápida na questão de fornecimento de combustíveis para o Corpo de Bombeiro, para a própria Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Defesa Civil naquele momento, e isso foi importante para dar uma segurança a esses serviços essenciais, apesar de ser serviços essenciais de responsabilidade do Estado, mas naquele momento, bem como agora a determinação do presidente Lula é que trabalhemos completamente sinergizados para poder recuperar e restabelecer esses serviços, mas há uma atuação extremamente afinada do Ministério de Minas e Energia na transversalidade dessas políticas públicas com todos os ministros, mas nos deu muito conforto quando o ministro Paulo assumiu esse desafio, essa responsabilidade, alguém que conhece com tanta profundidade o seu Estado, e mais do que isso, é verdadeiramente um homem público admirável pela sua forma combativa, corajosa, mas principalmente pela sua sensibilidade humana e o seu compromisso com brasileiros e brasileiras, mas em especial com gaúchas e gaúchos. E a assunção do ministro Paulo à responsabilidade de coordenador de todos nós nos dá a tranquilidade de termos um diagnóstico perfeito e termos, assim, como dar uma resposta mais eficiente, mais rápida, mais célere a todos esses serviços. Portanto, esse é o diagnóstico desses setores que nós temos, a responsabilidade, e nós estamos full time sob a tutela e a orientação do ministro Paulo Pimenta. Muito obrigado, ministro Alexandre. Ministro Wellington, o nosso estado também, está aqui o André Quintão, está toda a turma do MDS, trabalhando direto aqui conosco, presença muito forte do Ministério. A palavra está com o senhor, ministro. Boa tarde. Como foi dito aqui, levante a mão aqui, o André Quintão, secretário nacional da Assistência Social, a Lilian Hall e a Jaqueline aqui da área de segurança alimentar e outras áreas que estarão presentes. Próxima semana chega a secretária Letícia Bartolo, da área do cadastro. Trabalhamos de modo muito forte esse período aqui e quero destacar a agilidade que estamos percebendo para cada área do governo, e de modo especial o MDS, a presença aqui, ministro Paulo Pimenta, da sua presença como ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, a presença do ministro Valdez, isso tem dado para a gente uma segurança muito grande nas ações. Nós estamos trabalhando com dois olhares. Na parte humanitária, a transferência de renda, aqui o trabalho feito de um programa chamado Busca Ativa, em que, olhando a realidade do Rio Grande do Sul, por conta da calamidade, muitas pessoas perderam não só a sua moradia, ou tiveram que sair da moradia, mas quem vive aqui sabe mais do que eu, as pessoas deixaram uma vida, deixaram suas atividades, um pequeno negócio, um emprego formal ou informal, portanto, a renda. Em abrigos ou em famílias acolhedoras, essas pessoas, nós estamos fazendo
uma avaliação família a família. Claro que parte já estava no cadastro único, outra parte não. E aqui, amanhã, dia 29, quarta-feira, autorizei o pagamento aqui numa operação que contamos com a capacidade da Caixa Econômica Federal, aqui o nosso presidente Carlos Vieira, e vamos amanhã ter a condição de, numa folha extra, mês de maio, fazer o pagamento do primeiro bloco de pessoas aprovadas, 21.681 famílias, onde a gente acrescenta ao valor já pago do mês de maio, mais 15.600.000 para estas pessoas. E elas permanecerão até que a gente possa dar a mão e tirar da vulnerabilidade. Destaco que esse trabalho vai prosseguir. Próxima semana, aqui para se integrar a esse trabalho nas várias regiões do Estado, integrado com a rede SUAS em cada município, nós vamos ter mais 40 coordenadores desta área para a gente dar celeridade, porque sabemos que há outras famílias ainda não alcançadas. E a gente vai desde acelerar o cadastramento até a agilidade na análise. Colaboramos aqui também com as nossas equipes para a agilidade do sistema SUAS, com os municípios, com a Defesa Civil, aqui sob a coordenação do ministro Paulo Pimenta, e destaco aqui também do ministro Valdez, o Ministério da Integração, o Ministério Gestor do Auxílio Reconstrução e a nossa presidência da Caixa também, que é o órgão executor para os pagamentos, como o ministro Paulo anunciou aqui. Nós tivemos com sucesso o pagamento antecipado da folha do Bolsa Família do mês de maio e sexta-feira antecipamos o benefício da prestação continuada, que é pago para pessoas com deficiência e para pessoas com mais de 65 anos que chega a essa idade, não tem previdência, tem uma renda abaixo de 1/4 do salário mínimo. Aqui foram do Bolsa Família 416 milhões, agora acrescido de mais esses 15.600.000 e do BPC 134 milhões. No caso da complementação alimentar, hoje tivemos uma reunião de organização. O Ministério do Desenvolvimento Social trabalha com repasses aos municípios e ao Estado e também através da CONAB, com o MDA. Acertamos aqui com o ministro Pimenta, com as suas equipes, uma preparação para essa etapa agora no mês de junho. Nós temos um estoque de alimentos entre doações e compras governamentais que atendem às cozinhas solidárias, são mais de 400 no estado, e também em abrigos, em lugares que tenham pessoas com atendimento. Estamos nos preparando, porque é normal em outros eventos como esse, começa a ter uma diminuição de doações e estamos acertando a regulagem do estoque para não ter nenhum risco de faltar o atendimento da alimentação. Repito, seja com cestas de alimento, seja com cozinhas solidárias. Hoje tivemos um exemplo, tivemos uma semana passada aqui cuidando de ciganos, hoje visitamos ali o pessoal de catadores, recicladores, ali tem ainda pessoas que têm o direito e estão fora do atendimento. Então, exemplos como esse a gente quer alcançar quem ainda tem para o atendimento. E, por último, estamos também trabalhando aqui integrado com a Coordenação de Saúde Mental do Estado, integrando aqui
profissionais da área de psicologia, assistência social e psiquiatria, outras áreas, ações preventivas de atendimento para esse período, não é, que também para evitar problemas de depressão, de outras naturezas. E com o ministro Paulo Pimenta, trabalhando agora para essa nova etapa, ali coordenado pelo ministro Rui Costa, para o plano de reconstrução da economia, também trabalharmos integrados com o social, na perspectiva de que as oportunidades de emprego, as oportunidades de empreendedorismo, enfim, seja com investimentos públicos ou investimentos privados, possam ter essa integração e essa prioridade para os que vivem no Rio Grande do Sul, a perspectiva de isso ter um efeito econômico e também social nesta fase. É isso, obrigado. Muito obrigado, ministro Wellington. Ministro Márcio Macedo. Boa noite a todas as senhoras, os senhores. Cumprimento os meus queridos colegas ministros aqui presentes. Abraço Paulo Pimenta, ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, que lidera todos nós neste processo. Eu quero dizer da importância desse dia de hoje. Quero iniciar dizendo que as ações do governo federal aqui determinada pelo presidente Lula é um compromisso do presidente com o povo gaúcho e com o povo brasileiro. Obviamente, nós respeitamos as ações que são de responsabilidade da prefeitura, das prefeituras, do governo do estado, e as ações aqui do governo federal que concerne ao governo federal e ao compromisso que o presidente Lula tem com o povo gaúcho e com o povo brasileiro. Hoje nós tivemos uma agenda aqui de diálogo em relação aos movimentos sociais. Nós fomos fazer uma visita à Conab para verificar em loco como está sendo esse processo de chegada e de saída de donativos, que é uma coisa que está muito bem organizado. Lá os donativos estão chegando, sobretudo alimentos e água. O presidente do Correios aqui esteve porque os Correios estão fazendo um trabalho também extraordinário de envio dos donativos para o povo do Rio Grande do Sul, para os abrigos, para as cozinhas solidárias. Fizemos também uma visita à cozinha solidária. Nós temos catalogados aqui 270 cozinhas que estavam com muita dificuldade e com risco de colapso em relação a alimento, água e gás de cozinha. A questão dos alimentos foram resolvidos com os donativos da solidariedade do Brasil inteiro, mais a compra de cestas básicas pela Conab e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e a destinação de água, e uma ação a partir do diálogo com o Ministério de Minas e Energia, liderado pelo ministro Alexandre Silveira, de diálogo com os sindicatos das empresas de gás do Brasil, que vão destinar, e hoje já está rodando na sua plenitude em todas as cozinhas do Rio Grande do Sul, a destinação por 3 meses de gás de cozinha para poder essa iniciativa dos movimentos sociais organizados possam continuar essa rede de chegando alimento para as pessoas que precisam. E hoje instalamos aqui à tarde o Fórum de Participação Social. O presidente Lula criou de forma inédita o Fórum de Participação Social no Brasil como assessoramento do presidente, como discussão e produção de políticas públicas, e aqui hoje eu e o ministro Pimenta instalamos, melhor dizendo, o Fórum de Participação Social para que os movimentos sociais do Rio Grande do Sul, que estão nessa rede de solidariedade, possam participar do processo de construção de políticas públicas do governo federal aqui no estado, que possa também ajudar no processo de encontrar alternativas, de discutir e de amplificar essa rede de solidariedade da sociedade civil. Também uma coisa importante, que é de ajudar a sociedade a combater as fake news, colocar as informações corretas, a narrativa adequada em
baseado na verdade, que esse é uma coisa muito difícil, né, Pimenta? Porque a gente tem que fazer as coisas, fazer as políticas e ainda combater aqueles que de forma criminosa, bandida, distorce a verdade e dificulta muitas vezes o salvamento de pessoas e as ações para acudir àqueles que precisam da presença do Estado brasileiro. Então, foi um dia hoje de muito trabalho, muito intenso, e é a determinação do presidente Lula que a gente possa estar, o governo inteiro, em todos os seus ministérios, em todas as suas ações, está com prioridade para enfrentar essa tragédia que assola o povo gaúcho. Então, no mais, é parabenizar o ministro Pimenta pela condução, dizer que você está orgulhando todos nós do Brasil, do governo Pimenta, pela sua coragem, pela sua capacidade de coordenação das ações do governo federal aqui. Boa sorte, que Deus ilumine e conte conosco nessa missão. Obrigado, Márcio. Vou passar para o ministro Valdez e depois, na hora das perguntas, o Edgar Preto, presidente da Conab, o Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, também estarão à disposição, caso vocês desejem fazer alguma pergunta para o presidente da Conab e para o presidente da Caixa Federal, né? Hoje eu e o ministro Valdez tivemos a oportunidade de fazer um sobrevoo juntamente com o ministro Jader e com o nosso amigo Volney, nosso secretário nacional da Defesa Civil. Tivemos a oportunidade de fazer um sobrevoo bem completo em Canoas, e ainda tem muita água em Canoas. Fizemos um sobrevoo em São Leopoldo e fizemos um sobrevoo aqui na zona norte de Porto Alegre, no Sarandi, Humaitá. Fizemos um sobrevoo também na região do aeroporto. O aeroporto ainda está com uma grande quantidade de água, né, dentro da pista, e nós vamos continuar monitorando amanhã com a presença aqui do ministro Rui essas questões que hoje estão nos desafiando. Ministro Valdez. Bem, em nome do ministro Pimenta, cumprimentar todos os colegas. Como vocês sabem, percebem e acompanham, 100% do governo tem ação transversal de resposta e de reconstrução no Rio Grande do Sul, sob coordenação do presidente Lula, liderado aqui no Rio Grande do Sul pelo ministro Pimenta, seja no âmbito do governo federal ou na relação do governo federal com os municípios, com o Estado, com os empreendedores, né, com os movimentos sociais, com os trabalhadores e trabalhadoras. Então, isso é bom sempre deixar muito claro e reforçado. Segundo, no âmbito do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a gente responde por muitas dessas ações. Ontem, por exemplo, o ministro Pimenta anunciou em Caxias a primeira lista das famílias beneficiadas a receber os R$ 5.100. E abrimos ontem para que as famílias fizessem a confirmação dos seus dados. Das 44.592 famílias que ontem, né, foi a primeira lista de beneficiários a serem atendidas, agora o ministro Pimenta já informou, né, que já foi para a Caixa Econômica 34 mil famílias, e nós temos ainda 10.392 famílias que ainda não confirmaram os seus dados dessa lista. Então é bom que a imprensa ajude nisso, certo? Nós não vamos esperar todas as famílias confirmarem. Se hoje fechou já esse número informado aqui pelo ministro Pimenta, de 34.196 famílias, nós encaminhamos para a Caixa, e a Caixa, nas 48 horas que já foram informados também pelo ministro Pimenta, efetuará o pagamento dos R$ 5.100. Outra informação importante: o governo de Porto Alegre cadastrou hoje no sistema 22.700 famílias. Tá? Então, até ainda há pouco, no fórum aqui, ainda tinha uma dúvida sobre isso. E como o ministro Pimenta fez referência, não precisa a prefeitura reunir na planilha informações 100% de todos os locadores e também das famílias atingidas. À medida que ela vai formando a lista, ela vai alimentando o sistema. Então, como alimentaram hoje, obviamente que o DataPrev vai
se dedicar a esses números e já na quinta-feira, quiçá, a gente já tenha, o ministro Pimenta aí informações para passar em termos de pagamento também, inclusive dos outros municípios que estão cadastrando. Terceiro, em relação ainda ao auxílio reconstrução, pedir que os prefeitos e prefeitas, equipes, certo, continuem na força-tarefa, identificar a área atingida, informar no sistema gov.br/auxílio reconstrução e as famílias dentro dessas áreas, sejam atingidas pelo alagamento ou pelo deslizamento de terras, certo? Que também tem direito. Então é importante continuar porque a força-tarefa nossa ela está muito ágil, está atuando fortemente da parte de todos os órgãos, na transversalidade, Ministério da Integração, Caixa Econômica, Dataprev, Ministério da Gestão, Ministério da Ciência e Tecnologia, Casa Civil e, sobretudo, a coordenação do ministro Pimenta. Então, isso sobre auxílio reconstrução. Sobre os planos de trabalho, de ajuda humanitária, restabelecimento e também reconstrução, que a gente responde muito pelo Ministério. Nós começamos a recepcionar plano de trabalho no início da segunda semana. Então, o evento aqui aconteceu no dia 28, hoje fazem exatamente 30 dias, foi de domingo para segunda-feira, e na primeira semana, todos, governo federal, estadual, governos municipais, sociedade civil, empreendedores, voluntários, ficaram engajados em salvar vidas, abrigar pessoas. No início da segunda semana, nós começamos a recepcionar planos de trabalho. Colocamos aqui no segundo dia uma equipe, distribuímos, tanto aqui, aqui na região metropolitana do Guaíba, também no Vale do Taquari e na região já da Lagoa dos Patos, auxiliando os prefeitos. Os números não são pequenos, tá? Em 3 semanas, nós já aprovamos 431 planos de trabalho só no âmbito do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. 431 planos de trabalho, majoritariamente para ajuda humanitária e restabelecimento. E temos já planos de trabalho de reconstrução aprovados e, neste momento, 42 planos de trabalho de reconstrução no âmbito do Ministério da Integração, que muitos desses são dos governos municipais, mas também já com planos de trabalho do governo do estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do Ministério da Integração. Portanto, 431 planos de trabalho. Dentre esses planos está exatamente a prioridade agora, na ordem do dia, do esgotamento da água dos municípios aqui da região metropolitana e também de limpeza pública. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso aqui, e para a gente é fundamental tirar a água e ir limpando cada bairro que vá sendo permitida essa limpeza. Todos os municípios têm sido autorizados por nós e têm feito seus planos de trabalho, têm ingresso, nós temos aprovado, inclusive Porto Alegre é um deles, para ajudar a limpar a cidade. No caso do esgotamento da água, é bom que se diga aqui também, o ministro Pimenta já fez referência e a gente quer cada vez mais fazer referência. Essa é uma das ações que caracteriza bem a liderança do ministro Pimenta, coordenando em nome do presidente Lula as ações de resposta e reconstrução no Rio Grande do Sul. Olha só, tem bombas da Sabesp, tem bombas da Petrobras, certo? Tem bombas da Codevasf, tem bombas dos produtores rurais, tem bombas do Ceará, de Alagoas, da Bahia, certo? De Pernambuco, tem bombas alugadas. Nós temos bombas alugadas. Nós permitimos que os prefeitos façam seus planos para esgotar a água, principalmente de Canoas, de São Leopoldo, aqui de Porto Alegre, com bombas alugadas ou bombas cedidas. Então, as bombas cedidas, sejam pela Petrobras, pela Sabesp, pela Codevasf, pelos governos estaduais, elas não são pagas, mas elas precisam de combustível, elas precisam de operadores, elas têm um custo. E as prefeituras apresentam esse custo, o governo, o presidente Lula está bancando esse plano de trabalho. E as alugadas, nós estamos garantindo 100% o pagamento dessas bombas para a prefeitura que está alugando e colocando no seu plano de trabalho. Inclusive, estamos recomendando às prefeituras que, encontrando bombas para alugar com capacidade de ajudar no bombeamento da água de dentro das cidades, que estão autorizadas, porque ainda tem muita água a ser tirada dentro aqui das cidades metropolitanas.
Por outro lado, né, nós estamos investindo nos planos de restabelecimento no que diz respeito à limpeza pública. Então, daqui para frente, quantos planos forem de limpeza pública, tanto o ministro Pimenta quanto o presidente Lula têm recomendado a gente. Por isso que a ministra Anísia, inclusive, está aqui, porque além dos 11 hospitais, dos recursos de kit, né, saúde para as prefeituras, do reforço dos recursos para as unidades do governo do Estado e municipais na assistência à saúde, é preciso que a gente fique atento, né, na descida das águas, nas questões que acabam também acontecendo em termos de saúde pública. Então, limpar. Vamos incluir, já autorizamos as prefeituras, ministro Pimenta, conforme a sua recomendação. Nós estamos incluindo as prefeituras que forem apresentar plano de limpeza para o governo federal. Apoiar. Coloque o kit saúde, o kit limpeza. Até 4 pessoas da família pode receber também no nosso plano a bota, a máscara, a luva, porque eles vão manipular objetos dentro das suas casas. Eles vão manipular situações que podem agravar também a sua saúde. Então, as prefeituras podem incluir nos seus planos esses equipamentos, que é o kit ali, segurança em saúde, né, da parte da manipulação de muitos objetos. Então, quem já apresentou, a gente está aprovando. E é bom que a imprensa ajude e divulgue também que as prefeituras podem encontrar. Tudo isso foi a pedido do ministro Pimenta, avaliado pela nossa equipe, revisitamos as normas, fizemos aprovação de novas normas e estamos incluindo nos planos de trabalho, ministro Pimenta. Muito bem. Vamos trabalhar, gente. Vamos lá. Os ministros ainda viajam hoje, aqueles que vão voltar para Brasília. Fica conosco aqui o ministro Jader, que já está aqui conosco, o ministro Valdez, a ministra Anísia. E amanhã chega o ministro Rui. Paulo Egídio, Rádio Gaúcha, 0 hora. O microfone aí, gente. Som. Bem, boa tarde, senhores ministros. Eu gostaria de direcionar minha pergunta ao ministro Valdez. A medida provisória que liberou uma parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios contemplou 47 municípios em calamidade pública aqui no Rio Grande do Sul. Só que no mesmo dia, por decreto, esse número foi estendido a 78. Então, tem 31 municípios que não foram incluídos, não receberam esse repasse extra. Tem previsão de que esses municípios que não estavam incluídos no decreto anterior recebam esse repasse extra de FPM? Muito obrigado. De FPM, certo. Eu pensei que fosse também municípios que, com base na medida provisória que garantiu o auxílio reconstrução, certo, tiveram situação de emergência ou de calamidade a partir daquela data reconhecida pelo governo do Estado, o governo federal, e também não estariam cobertos. Então, nos 2 casos, certo, será também alcançado. Tá? Ontem e hoje, sob a liderança do nosso secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney, Pimenta reuniu comigo e com ele, reunimos com a equipe do governador. Então, tem uma força-tarefa do governo federal com o governo do Estado para atualizar esse status de municípios em situação de emergência e municípios em situação de calamidade. Para que a gente tenha o decreto do governo do Estado, saiu um essa semana, mas como hoje estava previsto sair um segundo, a gente vai republicar o do governo federal, reconhecendo a partir da atualização do status pelo governo do Estado, certo? Isso vai permitir também que o governo do presidente Lula, por autorização do presidente Lula, o ministro Rui Costa está coordenando com o ministro Pimenta, faça a atualização também da retaguarda legal para que aqueles municípios que entraram em situação de emergência ou de calamidade após a publicação da medida provisória do auxílio reconstrução possam ser também incluídos para ter acesso a receber o auxílio reconstrução às famílias que estejam em áreas que foram afetadas e também tiveram prejuízo. Sim, no caso de calamidade pública, se for atualizado o status do município, obviamente que ele será alcançado. Muito bem. Eu vou pedir para o
Ministro Márcio me ajudar a coordenar aqui um pouquinho. Voltaire, quem é a próxima pergunta? RBS TV, Arildo Palermo. Vou ter que atender uma ligação. Senhores, boa noite. Sobre o auxílio reconstrução para aquelas famílias que estão isoladas, com dificuldade de acesso à informação, o governo está trabalhando levando em consideração esse contexto e qual a melhor forma de agir diante disso. E aproveitando rapidinho, o presidente Lula publicou há pouco na rede social que foi aprovado há pouco para ser anunciado amanhã o maior pacote de enfrentamento aos desastres aqui no Rio Grande do Sul. Os senhores têm informações sobre esse pacote que possam dividir com a gente? Obrigado. Bem, sobre o auxílio reconstrução, mais uma vez dizer que a fé pública é do município, o cidadão mora no município e nós entendemos que quem tem a informação mais precisa, logicamente que isso é cruzado também com as informações que nós temos, né, no governo federal, da mancha onde aconteceu o evento, da poligonal e também das famílias, né, com todos os dados que o governo federal tem, até por conta da experiência já que opera no Cade Único e que o DataPrev também tem. Mas a informação sempre é do município. O que a gente tem feito é recomendado e ajudado. A equipe mesmo do ministro Hélito Dias, do SUAS, tem auxiliado muitas prefeituras, sobretudo aqui da região metropolitana, que está concentrado aí mais de 70% das pessoas e das famílias atingidas. Então, obviamente que nós não vamos esperar chegar todas as informações, tanto que já começamos a liberar para pagamento, né, a primeira lista de beneficiários, e esse é um processo contínuo. Tá? O ideal é não ficar ninguém de fora, nem alguém receber, não tendo o direito de receber, mas pior mesmo é alguém que não tem direito de receber e aquele que tem não receber. Então, eu acredito que o apoio que nós pudermos dar às prefeituras, tanto o governo federal quanto o Estado, para aferir o máximo possível as informações, chegar o mais perto possível das pessoas que têm o direito, assim deve ser feito. Tá? Por isso que nós incluímos a medida provisória, ela fala não só do alagamento, mas fala do deslizamento. E neste caso, tem muitos casos isolados mesmo, porque não alagou, houve escorregamento de encosta, atingiu as pessoas, e elas precisam ser feita aquela busca ativa, em muitos casos, né, no interiorzão dos municípios, no interiorzão do Rio Grande do Sul, porque a área alagada é muito mais rápido você ter a mancha, mas mesmo assim a gente tem informação onde houve deslizamento. Então, se não chegar a informação do município, o governo federal também, com os dados que nós temos do governo do estado do Rio Grande do Sul e do governo federal, a gente pode estar alertando o município, olhar a tal... teve deslizamento, vá lá visitar aquele distrito, aquela comunidade, para incluir os cidadãos aí no cadastramento, tá certo? Sobre o pacote que o presidente Lula está anunciando, realmente, hoje aqui a gente ficou a tarde toda envolvido numa agenda e outra, eu te confesso que nem parei, mas estava isso em discussão, junto com o ministro Haddad, certo? Todo dia o presidente está anunciando novas ações para o Rio Grande do Sul. E não vai parar, vocês vão ouvir mais outras, tanto que os ministros estão aqui, cada um tem uma novidade, ainda vem muita coisa aí em relação à habitação, à economia, tá? Mas eu, infelizmente, não tenho como detalhar aqui, talvez o ministro Pimenta, é sobre o pacote que o presidente Lula acabou de anunciar. Tá? Então você está numa pegadinha comigo, é? Porque eu não estou aqui acompanhando, pelo menos ele disse que ia te anunciar. Posso ter fácil essa aí. Vai ser anunciado amanhã. Próximo, Voltaire. Eduardo Carvalho. TV Record. Record. Boa tarde, ministros. Hoje foi mencionado, né, a assinatura dos primeiros contratos do Pronamp e Pronaf. Eu só gostaria que, se fosse possível, ampliar essas informações, quantos contratos, já tem um cálculo das verbas que serão destinadas, porque é uma pauta importante, né, que vinha sendo mencionada, foi anunciada há pouco também. Por favor. Vai sair o release completo sobre... Eu participei da assinatura de 6 contratos, mas vai ser disponibilizado para vocês com forma detalhada. Teve contrato de agricultura familiar, são diversas modalidades, mas foram 6 contratos assinados hoje, um ato simbólico. Tinham pessoas de Porto Alegre, Guaíba, São Leopoldo, Lajeado
Acho que era basicamente essas localidades. Mas eles são simplesmente uma amostra de todos os contratos que já foram assinados hoje nas agências. Próximo, Henrique Lessa. Ministro Pimenta, vai ser anunciado amanhã esse novo plano do presidente. Sem adiantar os números, quais são as áreas que o presidente deve atender amanhã? E dentro dessa pergunta, ministro, a gente tem já uma estimativa mais avançada de quanto tempo a gente vai precisar para desinundar as cidades? Obrigado, ministro. Não temos, Henrique, eu não tenho detalhes e vai ser tudo anunciado amanhã. Tudo anunciado amanhã. Próximo. Ayrton Lemos, Radioacústica. Só mais uma depois, Eduardo, da Band News, temos que andar. Não sei se vocês já falaram, eu estava ao vivo, mas eu queria um reforço nessa questão. Boa noite, primeiramente. Ainda há muitas regiões alagadas aqui na região metropolitana. O governo federal espera contar ainda com mais bombas flutuantes para sugar água aqui na região? Com certeza. Todas as bombas que nós estamos conseguindo mobilizar de todo o Brasil, nós estamos mobilizando. Amanhã, ou talvez até chegue hoje, nós vamos trazer uma... Às 11 horas da noite, chegam 6 bombas da Codevasp, né? Lá na base aérea, e nós estamos permanentemente buscando alternativas. Hoje o Alexandre veio para trazer mais bombas da Petrobras, e nós estamos falando com os governadores, com o apoio das Forças Armadas, em todos os lugares onde nós estamos encontrando esses equipamentos, nós estamos trazendo, além de permitir que as prefeituras possam incluir nos seus planos de trabalho a contratação de bombas de empresas privadas. A última, aí foi ele, Eduarda, Band News. Boa noite, ministros. Acho que para o Alexandre, e sobre a instalação dessas bombas da Petrobras, que foi feita hoje, queria mais detalhes sobre quantas foram. Foi na Zona Norte de Porto Alegre e qual a potência delas, talvez uma previsão aí para o trabalho delas ser completo nessa região. Hoje foram instaladas 2 bombas exatamente na região norte, são 300 mil litros dia, cada uma delas, a capacidade de drenagem, tem mais 23 bombas para poder chegar, elas devem chegar ao longo da semana, para reforçar esse conjunto e esse esforço que tem sido feito de uma forma geral, buscando onde tem, para poder drenar a cidade. O ministro Valdez tem destacado que sem isso fica muito difícil, em consequência de serem regiões muito planas. Portanto, esse é o reforço que a Petrobras tem dado. Só antes de encerrar, eu vou passar para o ministro Jader, e amanhã a nossa coletiva vai ser aqui, e nós temos aqui uma reunião com o governador, com a presença do governador, do vice-governador, com alguns prefeitos da região metropolitana, juntamente com o ministro Jader, ministro Rui e ministro Valdez, e a coletiva vai ser amanhã aqui com a presença do governador. Vou passar aqui para o Jader. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, mais uma vez, prestar nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, as famílias que perderam seus entes queridos, enfim, que perderam tudo que construíram ao longo da vida. Só algumas informações e um pedido, obviamente, à imprensa que nos ajude no processo de divulgação. Desde a semana passada, nós abrimos um site, que é um site super simples, e vocês mesmos podem entrar, isso está na página do Ministério das Cidades, para que as prefeituras possam nos passar o número de casas que foram afetadas, né? Casas que estão destruídas ou aquelas casas que estão condenadas. Das cerca de 400 municípios que estão em estado de emergência, até agora preencheram 66 municípios.
e aqui quero fazer uma ressalva, ninguém está fazendo nenhum tipo de cobrança das prefeituras, a gente entende, eu mesmo estive agora lá encantado, vi a situação dramática ainda que as prefeituras e os moradores estão passando, mas o quanto antes a gente tiver acesso às informações dessas casas que estão destruídas, que as casas que estão condenadas, quanto antes a gente vai conseguir iniciar o processo de construção das casas, de aquisição das casas, para que a gente possa tirar as pessoas dos abrigos e possa dar a resposta que a população está esperando. Para dar um número assim, mais ou menos, enfim, do que a gente recebeu até hoje, não mais ou menos não, do que a gente recebeu até hoje, são cerca de 5.000 unidades habitacionais da área rural que foram destruídas em todo o Rio Grande do Sul, desses 66 municípios. Obviamente, nós vamos esperar o laudo dessas casas, das prefeituras. Também nós vamos fazer um acompanhamento junto com os órgãos todos que nos puderem nos dar as imagens de satélite para que a gente possa fazer uma avaliação dessas unidades. Enfim, nós vamos facilitar ao máximo esse acesso para as prefeituras, e nas áreas urbanas são cerca de 4.500 unidades habitacionais que já foram apresentadas ao Ministério das Cidades. É importante que as prefeituras também já pensem em terrenos. Nessa semana, a Caixa Econômica já abriu o site, e aqui o presidente Carlos Vieira está aqui ao lado, já abriu o site para que as construtoras possam apresentar suas unidades habitacionais que querem vender para o Programa de Reconstrução do Rio Grande do Sul, para o Minha Casa Minha Vida, Calamidades. Só para vocês terem uma noção hoje daquilo que já foi pedido a essas construtoras, né? Nós já temos na nossa contabilidade cerca de 2.000 unidades que já estão em processo, já para que a gente inicie o processo de aquisição dessas unidades habitacionais para poder dar a essas famílias. Daí a necessidade de a gente ter a referência das famílias para que a gente possa começar a disponibilizar essas unidades habitacionais. Dizer para vocês também que o valor, né, do Minha Casa Minha Vida, o teto do valor do Minha Casa Minha Vida, que estava em R$170 mil, esse teto passa a R$200 mil. Obviamente que isso vai ser avaliado município a município. A Caixa, não é que a pessoa vai apresentar, todas as casas vão valer R$200 mil. Não é assim. A Caixa vai fazer uma avaliação daquela casa a partir do histórico daquele município, do histórico daquela cidade, para saber o valor real daquela casa. Que também, lembre, né, nós, além das casas, das unidades habitacionais novas, nós também estamos trabalhando com as unidades habitacionais que estão em leilão, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, e ao longo dessa semana, até o final dessa semana também, as imobiliárias, as pessoas que quiserem, os particulares que também quiserem vender essas unidades habitacionais, a partir dessa avaliação que será feita pela Caixa, também estará disponibilizada. Estamos discutindo também com as prefeituras, para que nós façamos contratos com elas, para que a gente possa transferir o recurso, para que essas construtoras possam fazer, essas prefeituras possam buscar ou mutirão, ou construtoras para poder fazer essas casas também. Com isso, a gente quer descentralizar e dar a maior brevidade possível no processo de construção dessas casas e tirar essas pessoas dessa situação o mais urgente possível. Essa é a determinação que o presidente Lula tem nos dado. Nós estamos agilizando nisso, buscando também métodos construtivos mais rápidos para que as respostas sejam na urgência que essa calamidade precisa. É isso, Pimenta, se tiver alguma outra disposição. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tá aí, você acompanhou com a gente a coletiva de ministros que estão no Rio Grande do Sul para acompanhar de perto as ações de apoio ao Estado que há quase um mês sofre com chuvas e enchentes. O ministro de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, anunciou que 34.196 famílias gaúchas devem receber o auxílio reconstrução de R$ 5.100 nesta semana. Segundo os ministros, bombas continuam chegando ao estado para drenar as águas de regiões que ainda se encontram alagadas.
Nós ficamos por aqui, mas voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal. Você também pode nos acompanhar por nossas redes sociais e pela nossa agência de notícias, a Agência Gov. Até a próxima.